Olá, vamos dar continuidade às nossas tarefas, a instrução de como desenvolver a tarefa número 4 do Excel do nosso curso de Serviços Públicos, disciplina de Informática Aplicada. Eu sou a professora Lília Gerrini, do IF Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora. Bem, vamos então, primeiro passo, abrir a nossa tarefa. A nossa tarefa 4 também está fundamentada na função se e suas combinações. Nós já baixamos esse conteúdo no nosso computador. Então, vamos para o desenvolvimento da primeira parte da tarefa 4. Vamos ver aí a utilização da planilha função se e. Então, vamos lá. Função se e. Antes de falarmos sobre o desenvolvimento da fórmula, vamos entender o que a fórmula se e nos diz. Quando eu utilizo a fórmula se, eu estou trabalhando com condições para que eu possa ter uma análise, uma resposta como verdadeira ou falsa. Ou seja, uma condição tem que ser verdadeira, a outra tem que ser falsa. Caso a condição seja atingida, teremos a resposta verdadeira. Caso a condição não seja atingida, a resposta será falsa. Agora, na condição de se e, para utilizarmos essa função se e a função e em conjunto, eu tenho que atender a duas condições ao mesmo tempo como verdadeiras para que a resposta seja correta. Caso contrário, será a resposta falsa. Exemplo, eu estou querendo competir. Existe uma competição de natação. Mas para que eu possa competir, eu tenho que atingir algumas condições. Quais são? Eu tenho que ter idade maior ou igual a 18 e também ter altura maior ou igual a 1,70. Então, observe, se eu tiver idade maior ou igual a 18 e altura maior ou igual a 17, eu poderei competir. Caso contrário, eu não poderei. Ou seja, se eu não atingir uma das duas condições, exemplo, eu sou maior, tenho uma idade maior do que 18. Então, estou dentro. Só que eu não tenho altura acima de 1,70. Então, essa condição eu não atendo. Então, eu não posso competir. Agora, se eu sou maior do que 18 e atendo a altura de 1,70, eu estou dentro, vou competir. Então, você tem que atender a duas condições ao mesmo tempo como verdadeira. Caso contrário, a outra será falsa. Bem, então vamos voltar aqui para o nosso conteúdo da primeira parte da tarefa 4, planilha função se e, que trabalhará o índice de aproveitamento de alguns colaboradores em 3 categorias e nós temos uma média dessas categorias. Então vamos ver qual é a análise que nós vamos fazer desse rendimento, dessa média desses colaboradores. Utilize a função se e para executar a análise dos colaboradores de acordo com as suas seguintes condições. Se a média do colaborador for acima de 100%, o rendimento será erro. Então, por quê? Porque aqui nós estamos vendo que tem alguns colaboradores que estão atingindo um percentual acima de 100%, tá superior a 100%, então não, isso está errado. Então, vai nos dar a resposta de erro. Agora, vamos para a segunda condição. Se a média do colaborador for igual a 80, maior ou igual a 80, e média menor ou igual a 100, então você não tem duas condições aí para atingir como verdadeira. O rendimento será ótimo. Então tem que atender as duas, ser maior ou igual a 80 e menor ou igual a 100, para poder ser ótimo. Caso contrário, se eu não atender uma das duas, ou nenhuma nem outra, a condição será errada. Será o erro ou será bom. Então, ou ruim. Se a média do colaborador for maior ou igual a 50 e média menor que 80, rendimento será bom. Então, tem que atingir as duas também. Caso contrário, olha só, se não for nenhuma das 3 acima, será ruim. Será a nossa condição falsa. Então, vamos ver como é que fica isso na nossa planilha. Igual, então, a primeira condição. Se a média do colaborador for acima de 100%. Então, nós vamos ter que utilizar aí só a função se. Se, parênteses. Qual é o teste lógico? A média. E5 maior que 100%. Olha aí. Ponto e vírgula.
abro aspas, escreva erro, fecho as aspas, ponto e vírgula. Então, agora vamos para a segunda condição. Se a média do colaborador for maior ou igual a 80 e menor ou igual a 100, rendimento será ótimo. Então, vamos lá. Se, a parênteses, e, porque eu tenho duas condições a serem entendidas. Então, se a minha média for maior ou igual a 80 e menor ou igual a 100. Então, vamos para a primeira que está vindo aí na frente. Aí, ó, é o E. Se, E, média E5, vamos digitar aí, menor igual a 100%, ponto e vírgula. Agora o C, E5, se a minha média for o quê? Maior ou igual a 80%, vou fechar os meu parênteses. Então, já coloquei a informação. Se E5 menor ou igual a 100 e E5 maior ou igual a 80. O que vai acontecer se essas duas condições forem aceitas? Ponto e vírgula. Escreva ótimo. Escreva ótimo. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Agora vamos para a terceira condição. Se E de novo. Ó. Se E. Então vamos lá. Se E menor que 80. Então, se a minha média, que está em E5, for menor que 80%, ponto e vírgula. E agora, se for quanto? Minha média E5 maior ou igual a 50, maior ou igual a 50%, rendimento será o quê? Bom. Então, fecha parênteses, ponto e vírgula, escreva bom, fecha as aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, se não for nenhuma dessas três opções ou condições, será o quê? Aspas, ruim. Fecho aspas. E vou fechar quantos cis? 1, 2, 3. Eu abri 3 cis, observe. Então, nós vamos fechar 3 parênteses. Olha, Lilian, mas por que só 3 parênteses ao final? E o E, que eu abri o parênteses? O E nós fechamos diretamente na fórmula, olha aqui na barra de fórmula. Laça a corzinha do nosso parêntese, fechando aqui em 80. De novo aqui, ó, o outro E. Ele abriu e nós fechamos aqui, ó, vermelhinho, tudo fechadinho. Então, falta fechar o C. Então, fecha 3 Cs e dou Enter. Então, observem, ó, nós temos a primeira informação de erro, porque, olha, a média deu mais que 100%, não pode, a média tem que ser até 100%. Então, vamos utilizar a nossa alcinha de preenchimento. Então, tá aí, olha, nossa resposta. Erro, ótimo, ótimo, bom, 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 ruim. Ok? Então, não se esqueçam, quando formos utilizar a função C e E, nós temos que atender duas condições como verdadeiras ao mesmo tempo para que a resposta esteja correta. Caso contrário, será a nossa resposta ou análise falsa. Só lembrando de formatarmos aqui novamente, porque ó, quando a gente arrasta a alça de preenchimento, a formatação ela se desfaz. Então, vamos formatar nossa borda novamente. Ó. Formatei a borda, ok. Opa, formatei errado. Faltou uma linha. Formatar de novo, pronto. Agora tá certinho. Vamos lá em salvar e pronto. Nossa primeira parte da tarefa está terminada. Agora vamos partir para a segunda parte da nossa tarefa. Olha só. Observe que na segunda parte nós vamos trabalhar com a função CEO. A gente acabou de trabalhar com a função CI. Então, nós tínhamos que atingir duas condições, a C e a E, como verdadeiras. Agora é CEO.
Então, o próprio ou já dá a exclusão, ou seja, e se eu tiver duas condições, eu tenho que atender uma das duas. Eu não tenho que atender as duas como verdadeira. Então, vamos voltar lá no exemplo anterior. Eu quero competir na natação. Então, vai ter competição. Aí, seguinte, tem duas condições. Para competir, você tem que ter idade igual ou maior que 18 ou altura igual ou maior que 1,70. Então, modificou, olha só, eu posso ser classificada para competição agora, porque eu tenho idade maior que 18, porém eu não tenho altura 1,70, mas eles colocaram a opção de ou. Então, como eu atinjo uma das condições, eu estou dentro. Vou ser a melhor nadadora, vou participar da competição. Então, essa é a diferença entre o se e o ou. O se tem que ter as duas condições como verdadeiras para poder conseguir atingir a resposta correta. No se e ou, não. Eu tenho que atender a uma das condições somente para poder participar da competição. Então, vamos para a nossa planilha se e ou e vamos ver como desenvolver aí essa planilha de vendas. Então, aqui eu tenho os nomes dos vendedores, o valor que eles venderam, a região que eles venderam. Quero calcular a comissão desses vendedores baseado nas condições que estão aqui ao lado, ou seja, se o vendedor for, se ele estiver atendendo as condições aqui de atuar na região sul, norte, leste, ele vai receber uma comissão de 10% sobre suas vendas. Caso contrário, se ele não estiver nessa região, ou seja, sul, norte, leste, ele vai ter que estar aonde? Na sudeste ou nordeste. Então, ele vai, para quem estiver nessas regiões, a comissão será de 5%. Então, vamos ver como é que ficaria isso. Então, se a função se ou para executar a análise de comissão dos vendas dos vendedores de acordo com as seguintes condições. Se a região for sul, norte ou leste, calcular a comissão de 10% para o respectivo vendedor. Caso contrário, calcular a comissão de 5%. Então, vamos ver aí, olha. Vou abrir uma função se e vou abrir uma função ou. Então, C4, quem é C4? Se C4, que é a região, for igual a F4, se C4 for igual a F5 e se C4 for igual a F6, porque essa região tem que estar sendo comparada a 3 regiões, para ser verdadeira. Ou, no caso aí, caso contrário, 5%. Ok? Então, vamos lá. Aí, se a região do leste, no caso C4, for igual a uma dessas 3, nós vamos fazer o quê? A forma vai ter que calcular o valor da venda, B4, multiplicado por 10%. Caso contrário, se for falso, vai multiplicar o valor da venda por 5%. Então, vamos lá para a planilha. Igual C ou abre parênteses. Então, vamos primeiro para a condição, analisando aí a região. Se a minha região, que está onde? Em C4, for igual a quem? Sul, ponto e vírgula. Ou, se C4 for igual a quem? Região norte, ponto e vírgula. Se C4 for igual a F6, que é leste, vou fechar aí o meu parênteses. Se for igual, ponto e vírgula. Faço o quê? Calcule o percentual da comissão baseado em 10% sobre vendas. Então, calcule B4, que multiplica e G4. Coluna G, linha 4. Foi mesclada as linhas e ficou com 4. Ponto e vírgula. Caso contrário, se não for isso, calcule então a comissão sobre vendas em 5%. Calcule P4 vezes G7. Então, pronto. Minha fórmula está calculada. Já está lançada. Aqui, ó, eu já fechei o parênteses do ou. Então, falta fechar só o parênteses do C. Então, olha lá, R$900, porque nós estamos na comissão na região leste. Se for a região leste, tem que calcular 10%. 10% de 9.900. Então,
Agora é só a gente utilizar a alcinha de preenchimento, não é isso? Vamos ver se vai dar certo? Olha lá o que aconteceu de novo quando eu usei a alça de preenchimento para utilização de células que são fixas, utilizada para todos os vendedores. Então, lembremos daquela outra tarefa anterior que nós vimos. Quanto na forma, nós temos a utilização de células, né? Endereços de células, que serão fixos, ou seja, que serão igual para cálculo, no caso, para todos os vendedores, será o mesmo percentual, tanto de 10% quanto de 5%, então a gente tem que fixar a célula. E aqui também nós vamos ter que fixar as regiões, olha, justamente porque não pode. Se for igual a F4, ou se for igual a F5, a F6 será a região fixada para todos. A análise é a mesma para todos e a análise é a mesma de cálculo para todos. Então, vamos lá em F4. Fixamos, só apertar F4, F5, F4, F6, F4. Os percentuais que são fixos também F4 e G7, F4. Pronto, dou Enter. O cálculo continua certinho do primeiro. Agora vamos ver se a gente vai conseguir calcular para o restante. Legal, conseguimos, olha aí. Então, não se esqueçam que quando utilizamos células que serão utilizadas para todos os cálculos, a mesma célula, temos que fixar. Então, está aí o nosso desenvolvimento. Então, se ou, no caso, atendeu a condição de ser de sul, norte ou leste. E no outro contrário aqui, ó, o Marcos e o Roberto atenderam no caso contrário, ou seja, sudeste e sudeste. Então, os dois sudeste, nordeste também. Caso do Gilberto. Ok? Aqui nós terminamos a segunda parte da nossa tarefa número 4. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida é só postar lá no nosso site de dúvidas. Um abraço, até logo.